Alô, amigos do Arreda Pra Cá, aquele abraço. Estamos juntos em mais um podcast, Ricardo Ribeiro e eu, hoje com dois convidados. Mas antes, vamos falar do nosso suporte também, Ricardo. É isso, PC. Olá mais uma vez. A você que está chegando aí no nosso podcast Arreda Pra Cá, já deixa seu like, compartilha para trazer aí mais pessoas para acompanhar sempre o nosso programa aqui através do YouTube. Agradecendo o Sindicomércio, nosso parceiro, conosco também a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora e também o Sinteac, que são os nossos parceiros aqui no podcast Arreda Pra Cá, PC. Os nossos convidados, Jovino Campos e Paulo Roberto Lopes, do grupo Bahamas Lideranças, que estão aí há 43 anos no mercado e que estão ainda em processo de expansão. Primeiro, muito obrigado por vocês nos visitarem aqui em nosso estúdio, Jovino e Paulinho. Obrigado, PC, obrigado, Ricardo, né? É uma honra para a gente participar desse podcast, que já é um sucesso em Juiz de Fora e região, né? A gente vê comentários bastante positivos em relação às entrevistas que você faz, espalhada não só para a região de Juiz de Fora, mas para o Brasil inteiro. Eu brinquei com o Jovino e com o Paulinho, que já estão craques em podcast, né? Estão dando entrevista direto, já estão acostumados com o microfone. Afinal, são 43 anos falando do Bahamas, né? Falando de um empreendimento que não é só, é mais do que consolidado, né? Ele expandiu fronteiras nos últimos anos aí. Pois é, antes da gente entrar nas metas para 2026, que foram apresentadas inclusive no Encontro Bahamas, vamos fazer uma rapidinha passada pela história, né? Vocês começaram lá no bairro Santa Luzia e daí, quando vocês começaram, vocês tinham expectativa de chegar aonde vocês estão hoje? Não, nós não tínhamos, né? Na verdade, quando nós começamos a história, a maioria já conhece, Sim. né? Em 1983, eu tinha saído do Exército, o Paulinho ainda trabalhava numa fábrica de regrador. Ele sente orgulho de falar, né, da simplicidade, de onde ele trabalhou, de onde ele veio, como eu também, né? Tenho orgulho de falar que já fui ajudante servente pedreiro, né? Não era nem servente pedreiro. Então, eu trabalhei em diversas áreas, marcenaria, etc., né? E a gente, quando montou, era um negócio assim, vamos tentar alguma coisa para a gente empreender. Eu saindo do Exército, sem dinheiro, Paulinho com um pouquinho de dinheiro, eu tinha um carro, vendi um carro para poder investir um pouquinho no negócio lá, mas não tínhamos dinheiro para montar o negócio como um todo. Então, foi muito sacrifício na época, que fomos até financiados por alguns amigos, né, e parentes na época. Não tinha Indenização do regador, é isso? Eu sempre fui assim, às vezes o pessoal falava que eu era pão duro. Eu não tive pão duro. Eu sou controlado, uma pessoa segura, né? Então eu já tinha alguma coisa, porque eu comprei meu primeiro lote, eu tinha 16 anos. Que isso, 16 anos? 16 anos. E logo em seguida, depois eu comprei o segundo. E nesse segundo, a minha ideia era fazer uma, que a gente chamava de avenida antigamente, várias casinhas germinadas, e para você ter o aluguel, né? Fazer uma vilazinha. Tipo uma vilazinha, mais ou menos. Isso era no bairro Santo Antônio. Eu cheguei a fazer a primeira casinha, aluguei, mais para frente eu vendi ela, né? E aí, quando eu ia sair da empresa, eu tentava várias vezes sair naquele finalzinho ali para me sair da empresa. Eu demorei se eu falar que de março para poder, que a gente começou o Bahamas, eu só consegui dar baixa na minha carteira dia 6 de outubro, daquele mesmo ano, né? Por quê? Porque era difícil sair. Quando a gente começou lá, com muita luta, o que o Jovino colocou aí, a gente não imaginava onde ia chegar, né? Então, na época, a gente fez lá uma festa junina, chamamos uma pessoa lá que marcava conseguia marcar a festa, e a gente deu apoio, né? Com refrigerante, com churrasquinho. Então, naquele momento ali, deu bastante trabalho. E ela terminou no mês de julho. Não vou falar que foi no último dia de julho, mas foi no mês de julho. Foi aonde eu fui na fábrica, que eu já vinha falando que queria sair, né? Mas eu precisaria de que eles me mandassem embora, porque eu fiz o acordo, eu devolvi os 40%, que era para me receber aquele fundo de garantia que eu tinha lá, para me poder fazer mais alguma coisa, e ter um dinheiro, né? Fazer mais alguma coisa, né? Na verdade, assim, o Paulinho era um excelente profissional como é até hoje, né? E os patrões não queriam deixar ele embora, não. Entendeu? Não queria segurar de todo jeito lá, né? Mas aí já começamos, né, naquela época, dividir os horários de trabalho.
né? E eu fiquei por conta do bar ali, que quando começou foi Bar Bahamas. E o Paulinho chegava do trabalho e ia para lá. Então, assim, foi muito sacrificante para ele. Então, ele falou assim, Paulinho, você tem que sair para poder acreditar no negócio, né? E só um parênteses, Jovino, nessa época, quem que era o Bahamas de Juiz de Fora? Quem que era o supermercado, o mercado? Ah, nessa época eu já vi o CB, tinha um disco ainda. Entendeu? O disco ainda existia, o CB. Acabado, né? Não, ainda não. CB Ainda tinha, não, CB tinha ainda. Ainda teve um tempo. Então, assim, ainda. outras redes locais, né? Tinha o Rei do Arroz, tinha o Javi. Javi também era uma empresa forte aqui, né? E outros mercados que aí. A gente estava começando modestamente numa área de 36 metros quadrados como bar. Então não planejávamos nem transformar em mercearia, muito menos em supermercado. Naquela época. É um barzinho, né? Porque a gente gostava de bar. Então, assim, vamos fazer um negócio que a gente gosta aqui. Apesar que a gente imaginou que poderia também participar e degustar ali como bar, mas nós somos ali para trabalhar. Então, não é tão simples assim. Qual que é o carro-chefe do bar lá? Era tira-gosto, né? Tira-gosto diverso, né? Cerveja e cachaça, na época lá. Nossa. Bastante cachaça, que dava o melhor resultado. Aí foi crescendo, quer dizer, depois vocês resolveram mesmo ampliar. A primeira loja foi aqui no Rio Branco. Não. Depois lá do Não, Santa não. Luzia. Rio Branco veio bem depois. Na realidade, a gente saiu do bar para a mercearia devido a alguns problemas que a gente tinha no bairro. Né? Problema de segurança, inclusive, né? Algumas confusões que dava, porque era fim de linha e as pessoas assim, iam por um bar e terminava ali. Então a gente chegou a virar a noite lá com bar, com sinuca, essas coisas. A gente tentou de tudo para poder ganhar um dinheirinho e conseguir pagar as contas, né? E isso começou a dar problema, os vizinhos reclamando. Então a gente decidiu de uma hora para outra lá, depois de mais ou menos um ano, né, Paulinho? Trabalhando com um bar só, transformar em mercearia. Bar e mercearia. Bar e mercearia, Bar e primeiramente. mercearia. A gente não arriscou diretamente com mercearia. Aí bar e mercearia. Depois que nós vimos que mercearia poderia ser um bom negócio, aí nós acabamos com bar e ficou mercearia. Interessante. Aí depois que vocês começaram a ampliar, né? A gente testou em vários locais. Lá no bairro mesmo, próprio Santa Luzia, abriu tinha uma garagem disponível, a gente montava ali uma merceariazinha. E aconteceu isso. Abrimos e fechamos diversas vezes, né? Sem experiência nenhuma, sem conhecimento, tudo bem com amadorismo. E a gente foi tentando aí alguns locais, né? Ali no bairro Peranguinha, a gente abriu numa loja ali no bairro Peranguinha. E só depois veio São Pedro e logo mais à frente que veio Rio Branco. Foi aonde? Na Rio Branco foi assim, uma coisa interessante. Que a gente apareceu para o mercado, exatamente. Para quem está se E a situando gente- assim, é na Rio Branco, você está descendo Antônio Carlos. Exato, em frente. Onde tem uma obra parada Tem lá uma obra hoje. parada e Exato. estacionamento hoje, né? Estacionamento. Ali a gente tentou copiar um pouco o modelo que ia muito bem naquela época, era o Jame Vieira, que é o Javi, né? Que o seu Jame Vieira, hoje falecido. Mas ele tinha uma estrutura lá que era aquelas gaiolas, não era nem prateleira, gaiola. Aquela cesta, né? As cestas, Sei. que a gente chamava de gaiola, cesta, né? Alguns conheciam como gaiola, outros como cesta, que é tipo vivia, você colocava os produtos, jogava o produto daí, o consumidor ia lá, pegava. Era uma montagem mais barata, um negócio mais fácil de fazer. E é interessante, né? Porque você tinha uma ocupação, o Paulinho tinha outra, e naquela época, hoje em dia, tem tantas facilidades, né, para você trabalhar, você tem várias formas de comunicação. Vocês chegaram a ter alguma objeção na família? Não mexe com isso, faz outras coisas. Não, a gente, objeção não, mas o pessoal, assim, às vezes era contra a gente, né? Contra, não pode dizer, a gente tinha medo, né, do que a gente estava fazendo. Eu me lembro quando a gente comprou um terreno lá em São Pedro, São foi uma Pedro. das lojas que foi para São Pedro, na minha família mesmo, meu pai, minha mãe mesmo, ainda falou comigo, vocês são doidos, porque vocês vão colocar uma loja lá tem não vou falar o nome aqui, né? Lá tem a loja tal, que era tradicional lá, hoje que... Vocês vão competir com eles? Vocês têm um cara de poder, de gigante no negócio daquele momento, e era gigante mesmo perto da gente, né? E a gente chegou lá e colocou uma loja lá. Aí aquela loja deu certo. Aí a gente veio mexendo mais uma loja, toda vez assustava. E quando a gente foi para Rio Branco, então, mas agora você exagerou. Vocês deram um passo que não tem tamanho esse passo, né? Então, quando nós chegamos ali na Rio Branco, foi uma coisa arriscada, porque a gente pagamos uma luva para entrar ali, fizemos um negócio ali. Aí quando aquilo ali começou
Mas assim, mas foi uma explosão de negócio. A loja ficava lotada, cara. Não, mas aí né? quando aquilo ali começou a gente dar fruto, né, que a gente viu que via, aí eles já parava de falar, não. Aí quando a gente ia para outra loja, aí nós fomos pro Jockey Club, que a gente... Compramos a área lá. Compramos a área O lá. Juraci Neves, você lembra disso? Você me ajudou, participou na época lá. Doutor Juraci. Quando o Jovino fechou assim, foi o Jovino que conversou, né? Conversou, lá era por greba, né? Então tinha duas grebas, né? Aí eu ainda falei com o Jovino, não, mas será que não vende a outra? Não, que primeiro a gente fez assim, que era melhor a gente comprar a outra, porque aí a gente tinha com imaginação, fizemos um grande outdoor lá, hipermercado em Juiz de Fora, aí fizemos um coquetel, o parque de exposição ficava de frente, nós fizemos lá um imenso estúdio lá, né, para poder mostrar aquilo. Abrimos uma lojinha lá, hoje onde é um pedaço do nosso depósito, que depois foi crescendo, quer dizer, abrimos uma primeira lojinha, fomos fazendo as obras, fizemos uma coisa bem diferente lá, que foi aonde a gente lançou, que é muito importante a gente falar aqui, aceitar cartão de crédito. Antigamente não existia, não aceitava. Era uma coisa rara, né? Cartão. Então a gente lançou isso. Tinha cartão, né? E aí a gente foi abrindo novas lojas e começamos a aceitar. O Carrefour, lembro disso, eu posso falar nome, né? Não aceitava em lugar nenhum. Quando ele veio para Juiz de Fora aqui, o pessoal falou, o Carrefour não vai aceitar. Ele não aceita isso em lugar nenhum. Ele começou a aceitar tique aqui em Juiz de Fora. Cartão. Perfeito. E em algum momento vocês pensaram, não, a situação não está boa, foi uma fase difícil mesmo que vocês tiveram, porque eu até assistindo recentemente um documentário, né, a questão do plano Collor foi muito duro para vocês, né, para os supermercados de um modo geral, aquela época de 1993, 92, né? 92. Eu diria que aquela fase até que não foi tão complicado para a gente, não. A gente talvez se beneficiou um pouco de... A gente tinha mais dívida do que contas a pagar. Porque eu já ouvi no outro dia de manhã cedo, me falou que naquele tempo você não tinha comunicação tão rápida. Ô, Paulinho, como é que a gente vai fazer? O nosso dinheiro ficou todo preso lá no banco. Eu falei, que dinheiro, Jovem? Não tem dinheiro lá, não. Temos contas para pagar, não temos contas a receber, que era muito pouco. Tinha pouco, né? Tinha pouco. Tem dever, não tem. Né? Então nós não tivemos dinheiro preso. Então aquela negociação que a gente teve lá, e depois que o Itamar também assumiu, que veio o RV, aquilo até contribuiu para a gente, que aparentemente a dívida nossa foi reduzindo. Mas a população não ficava em cima de vocês no supermercado? Sim, fiscalização sim, isso teve. Isso teve para todo mundo, né? Então teve, né? Os fiscais do Sarney, né? Exatamente. Fechado, aquele negócio todo, né? Não, nós lembramos aí que aí vinha com a tabela, vinha os fiscais, e vinha fiscal do Procon também, né, acompanhando a gente aí, cobrando da gente resultado. Mas nós não tivemos nenhum transtorno naquela época de prisão de gerente, nada disso. Nenhum problema em relação a Procon, nada disso. A gente conseguiu trabalhar, né, certinho ali, da maneira que era a regra, a lei, apesar da gente foi contrariado, porque a gente não poderia remarcar preço, e o preço congelado era aquele que estava no mercado. Depois que surgiu as tabelas nos ajudou. Porque essa tabela garantia que a gente tinha um pouco de margem. Né? Porque congelou o preço. Depois veio umas tabelas que o governo tabelou para os produtos básicos. Vocês lembram disso. Isso nos ajudou. O Ricardo fala que não lembra, não, mas eu lembro. Eu lembro disso. Jovem, então, assim, né? na realidade, a gente sempre foi um pouco corajoso. Passou por muito sufoco. Mas a pior situação, o Paulinho vai lembrar bem aqui, foi no ano 2000. No ano 2000, a gente estava financeiramente muito apertado, sem condições de, às vezes, acertar a conta. Então tinha débito com o governo federal, com o governo estadual, com o fornecedor, só não tínhamos com o colaborador. Então é uma coisa que a gente sempre cumpriu. Nunca atrasamos um pagamento de um colaborador em momento algum. E naquela época a gente buscou entender o que a gente poderia fazer, né? Contratamos consultores, os consultores queriam pra gente, né? De cara falaram assim, olha, vocês pedem, não era recuperação judicial na época, concordata para que vocês consigam sobrar alguma coisa. Então veio a pessoa falou, não, você pega isso aqui, separa isso para você, separa isso para o Paulinho e a gente pede concordata. E vocês sacam alguma coisa. Eu falei, não, pelo amor de Deus, o que eu tenho, às vezes de coisa, eu vou tentar pagar minhas contas e eu quero continuar sobrevivendo. Que eu sobrevivi até no ano 2000, sem muita experiência, sem muito conhecimento, então eu tenho que aprender a trabalhar daquilo lá. Então chamei o Paulinho, né, contratamos uma empresa, um escritório, o Décio Freire lá, que na época era junto com o Décio? O Décio. Ele trabalhava junto com o Zé de Castro. Com o Zé de Castro. Então, assim, primeiramente eu conversei com o Zé de Castro, depois eu conversei com coisa, eles tinham uma relação
boa com o governo. Sim, Então o Zé de veio, Castro Ferreira foi já- inclusive advogado da União. inclusive tinha naquela época já uma expectativa de refis, essas coisas assim, que a gente conseguiu financiar a nossa dívida junto com o Estado e junto com a Receita Federal também. Então isso nos ajudou bastante. Daquela época para cá a gente começou a profissionalizar também. Né? A gente começou a falar, peraí, isso aqui tem uma empresa aqui que a gente cresceu bastante, até o ano 2000 a gente cresceu muito do que a gente era, mas de uma maneira meio desorganizada. Né? Então não tinha muito controle sobre Era as muito no nossas impulso. contas. Vamos colocar uma loja Muito, ali, vamos colocar ali. isso. E aí falou assim, não, nós temos que colocar o pé no chão agora, saber como fazer. E a gente conseguiu sobreviver a partir daí. Então, de lá para cá, a gente teve também alguns apertos, né? E algumas situações, mas nada que a gente não pudesse realmente resolver a curto e médio prazo. Agora vamos dando saltos na história. Quando vocês decidiram ampliar o negócio para fora de Juiz de Fora, especialmente para o Triângulo Mineiro? Como é que foi essa ideia assim? O mercado de Juiz de Fora já estava muito comprimido e vocês entenderam que podia... Naquela época sim, mas só que a gente analisar a relação atual, quantas lojas abriu depois disso, né? Sim, sim. Então a gente tinha ainda muito espaço aqui que a gente naquela época não enxergava. Esse espaço que tinha para crescer aqui na Zona da Mata, especialmente em Juiz de Fora. Mas tinha outras cidades também. A gente começou primeiro a expandir em outras cidades aqui na região da Zona da Mata. E aí a gente encomendou um estudo naquela época para que região que a gente poderia ir, qual que era o melhor local para a gente ir. Então olhamos norte de Minas, sul de Minas e o Triângulo Mineiro. Eu fui lá conhecer essas 3 regiões para ver quem era o concorrente, que é isso e aquilo. E na época combinou da venda do Bretas para o Cencosud. Que é um grupo chileno, né? Um grupo chileno. Então, assim, todas as experiências que a gente tem de multinacionais que compraram empresas brasileiras não conseguiram administrar, principalmente de varejo alimentar. Então, eles tiveram dificuldade de administrar. Então, foi assim que nós enxergamos. Uberlândia é uma cidade, naquela época já maior do que Juiz de Fora, e a gente viu que a concorrência lá era mais amadora, vamos dizer assim. E tinha Bretas, que o Bretas trabalhava bem. Né? O Estevão, né, que é um grande profissional ainda, e ele trabalha muito bem. E a gente falou assim, aqui a gente enxergou que essa oportunidade com essa mudança. E aí resolvemos investir lá, em 2012. Mas eu acho interessante aqui também falar um pedacinho, um pouquinho antes dessa investida que a gente foi para 2012, 2013, que fomos para o Triângulo, que também, quando a menção do Carrefour chegar em Juiz de Fora também, o Jovinda falou comigo, a gente tem que sair da cidade, cidade vizinha. Ficar dependendo só daqui. E a gente buscar lojas fora da cidade. Que aí foi onde a gente buscou, em 93, 94, a loja de Ponte Nova, Viçosa. Então a gente começou a montar a loja. Depois, mais tarde, Ubá, Muriaé. Hoje Muriaé. Hoje a gente está todo... Cercou a As região principais toda, né? cidades aqui da região, né? Babacena, também São foi João uma del das Rei. coisas que a gente... Mas aqui em Juiz de Fora tem algumas coisas assim. Quando o Carrefour falou que viria, ih, o coitado do Paulinho e do Jovino, o Carrefour tá chegando aqui. Né? Vocês acompanharam essas histórias? Sim, Vocês devem sim, ter sim. ouvido Mas de isso lá aí. para cá foi o que nós esquecemos. Exatamente. Inclusive uma loja que tinha próximo a ele, que é a loja da São Vicente, naquela época que sofreu o impacto positivo, que é que sofreu mais impacto positivo. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente conseguiu ali demonstrar um trabalho diferenciado. O Carrefour apresentava uma variedade de produto muito grande, é um excelente supermercado. Hoje sofre um pouquinho, os hipermercados sofrem hoje uma decadência, mas é uma empresa multinacional com poder de barganha muito grande. Mas a gente teve um apoio muito grande do fornecedor e fidelidade também dos clientes de Juiz de Fora. Então, assim, os consumidores de Juiz de Fora tinham um orgulho muito grande do Bahamas ser da cidade. Então, isso nos ajudou muito. O bairrismo ajudou bastante a gente. O reconhecimento daquilo que a gente fazia pela cidade também. E, Jovino, dessas cidades, desse público que vocês alcançaram, qual que é o mais exigente, né? Onde que vocês percebem assim, não, essa cidade aqui você tem que trabalhar de uma forma diferente, porque a turma é exigente mesmo, o consumidor não é fácil. Eu acho O consumidor é sempre exigente, né? Eu acho que aqui em Juiz de Fora também tem o consumidor exigente. E a gente vai procurando se adequar, né? Como diz, com melhoras de loja, com modernização, e com preço, né? A gente está sempre trabalhando com preço justo, a gente faz toda a concorrência diariamente, a gente busca os preços nos mercados. Então acho assim que não vou falar assim qual cidade que você tem assim tanta dificuldade com o cliente. Eu acho que a cidade que a gente é mais conhecido, que é Juiz de Fora,
Então, a gente é mais conhecimento, o pessoal conhece Bahamas. Às vezes, em alguma cidade, quando você abre, você chega, você demora um pouquinho mais a deslanchar, porque ninguém sabe o que é Bahamas. Mas eu digo no triângulo, assim, tem um bairrismo. Ih, vem o Bahamas, aquele pessoal de Juiz de Fora. Ou tem alguma coisa Se eu pudesse assim? citar uma cidade, eu me arriscaria a citar a Uberlândia, onde é um pouco mais exigente. Poder aquisitivo maior, né? E a gente de certa forma, um forasteiro lá hoje, né? Algumas pessoas pensam assim, mas a gente já sente da cidade. E a gente sabe que a cidade também já tem um carinho grande pelo Bahamas lá, né? Porque a gente já estamos lá Quantas lojas em Uberlândia? há quase 14 anos, 13 anos para 14. Quantas lojas vocês têm em Uberlândia? Uberlândia são 16 lojas. 16 lojas. Então já é uma rede grande já é uma rede lá, grande Uberlândia, lá. Tá? Então, imagino eu que a gente tem a maior participação aí em termos de venda, só que nós temos um share menor do que temos em Juiz de Fora lá. Então, assim, uma cidade que a gente está aprendendo ainda a trabalhar. Como a gente aprende a todo momento com os nossos concorrentes, né? Então, a gente procura dar para o nosso consumidor alguns modelos de loja que facilitem isso. Então, é bom falar, né? Porque a gente tem, com o consumidor mais exigente, loja tipo o Empório Bahamas, que traz uma variedade maior de produto, um produto melhor, participação maior de frios, de vinhos, etc., né? Que a gente pode dar uma oferta de produto melhor. Então a gente procura atender todo tipo de cliente, né? A cada momento de compra que ele tenha para poder fazer. Então a gente atende todos os públicos de maneira geral. Quando o Blairo Maggi era governador de Goiás, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, houve até um convite para vocês atravessarem a fronteira para Goiás. Mas havia aquele problema de tributário. O ICMS de Minas era um, o ICMS de Goiás era outro, e isso poderia comprometer vocês no trânsito de matérias. Agora vocês têm um centro de distribuição em Uberlândia, mas naquele tempo não tinha ainda. Com a reforma tributária agora equilibrando os ICMS, vocês pensam assim, em longo prazo, talvez um dia chegar para Goiás também? Sim, eu acho que é um caminho, né? Próximo ali, a gente já está no Triângulo Mineiro, próximo de algumas cidades goianas. Nós estamos abrindo agora, daqui a uns meses, em Tupaciguara, que é uma cidade vizinha, divide ali só a represa ali de uma cidade para outra, a gente já está num caminho, né? Então, eu acredito que se isso mudar, eu acho que a gente já tem que ter projeto para isso, que algumas cidades, o estado de Goiás cresce muito ali, né? Então, eu acho que tem espaço para poder desenvolver e abrir lojas naquela região. É uma região rica também, o agronegócio é todo ali, né? Mas eu penso que não só Goiás, porque eu costumo falar assim, nós estamos colados no Rio, nós somos meio carioca, né, como diz o outro, né? Por que não? Então, por que não? Porque as cidades aqui coladas aqui... Até aqui Três Rios, aqui... Né? No Espírito Santo também, a gente já está colado no Espírito Santo também, com lojas... Moreé, próximo. Então a gente está perto de algumas cidades de outros estados, né, que também... cabe lojas. Nós estamos na divisa com o Rio, a Lei Paraíba, se atravessa uma ponte, é estado do Rio. Então você tem várias cidades. Antiga Porto Novo do Cunha ali, do Rio ali, que você só atravessar o Paraíba. Pode colocar uma loja. Então a gente. Isso vai demorar um pouquinho, né? Essa parte de tributo, que ela só vai realmente igualar mesmo assim em 2032. 2032. Vai demorar, passo a passo. Porque a reforma, para finalizar toda, ela vai levar uns 30 anos. É um negócio assim, de longo prazo, mas só o fato de haver a perspectiva de estar o ICMS equilibrado. Já tem que pensar. Né? Já tem que pensar. Porque Minas Gerais perdeu muito quando a Rosinha Garotinho, com aquela pasta rosa, alterou totalmente a política tributária. Muitas empresas saíram daqui, foram para o Rio de Janeiro por causa de tributo. Hoje, com a reforma, isso não vai ser mais possível. Mas vocês fizeram agora, recentemente, o Encontro Bahamas, onde vocês apresentaram para os seus fornecedores, para os clientes, as metas para 2026. E será que vocês podem reproduzir mais ou menos o que vocês pretendem este ano, o que vocês esperam deste ano aqui para a gente? Nós tínhamos programado para esse ano abrir mais 7 novas lojas, mas 4 nós já confirmamos, as outras 3 está na iminência aí da gente confirmar nos próximos meses. Eu acredito que vai ficar para o ano que vem, né? Então nós temos aqui próximo, nós estamos gravando aqui na Sampaio. Isso. E aqui no esquina da Sampaio, na Batista, aqui da Batista de Oliveira. Vai ter uma loja ali que a gente vai inaugurar dia 14 de maio. Então já estamos há poucos dias aí da inauguração, né? Temos mais uma loja no São João, lá em São João del Rei também, vai inaugurar no segundo semestre. Lá é uma parceria com um loteador num bairro onde nós não temos loja ainda.
E lá já são 2 lojas, a terceira é a nossa loja. Tupaciguara, eu falei agora há pouco, no Triângulo Mineiro também. A gente já começou a obra lá, Terraplanagem, Fundação. Então, no segundo semestre também, nós vamos abrir. E Lima Duarte, que é a pouca possibilidade para inauguração ainda nesse ano. Então, isso a gente está tentando ainda resolver alguns problemas técnicos lá para poder abrir essa loja. Então, assim, a gente não vai deixar de inaugurar a loja, não vai deixar de investir. Mas nós vamos estar com um pé no chão em relação a isso aí. Buscar oportunidade, principalmente em outras cidades. Porque o mercado está muito competitivo em diversas cidades. Abriu-se muita loja nos últimos anos. Seja de fora, seja em Uberlândia, seja em Uberaba, não algumas cidades, a concorrência aumentou. Então dividiu muito o faturamento e não aumentou o consumo assim. Vocês estão hoje com quantos colaboradores? Há quase 10 mil colaboradores, em torno de 9.200, né, Paulo? 9.200 colaboradores. E em cima dessa pergunta do PC, qual o principal desafio que o setor supermercadista tem nesse novo modelo de negócio, né, em que a internet é muito forte, em que há o celular, né, a compra online? Qual que é o desafio? Ainda, a compra online ela não prejudicou ainda os supermercados que não está também trabalhando com online, porque a maioria dos consumidores eles gostam de comprar no supermercado. Compra pouco. Claro que perde-se um pouco, né? Temos diversas plataformas aí que estão vendendo alimentos, mas não tem um supermercado forte que vende alimentos na internet. Então, a participação ainda é muito pequena. O Bahamas resolveu, né, a gente fez até uma experiência durante a pandemia, resolveu não avançar em função do alto custo que isso tem. Então, cria-se uma imagem boa de modernidade, mas não traz um resultado que a gente espera. Porque o custo hoje de venda por internet, entregar, devolução, perda, essas coisas é muito maior do que o varejo. Então não é uma coisa bem lucrativa. Mas a gente sabe que tem espaço e para o futuro vai crescer. Então a gente pensa no futuro também desenvolver alguma coisa nesse sentido. Hoje o Pix é a principal forma de pagamento? Não, ainda não. O cartão de crédito ainda é o principal. Hoje ainda é o cartão de crédito. Mas para nós, o Pix seria a melhor opção para pagamento. Em função das taxas, né? Porque o cartão ainda tem taxa. O cartão, apesar do Pix também está evoluindo. Já vai o Pix pré-datado, vai ter bastante evolução no Pix. Eu acredito que no futuro o Pix lidera isso aí. Ele vem crescendo, está bem ainda aquém do cartão, mas eu acredito que o Pix no futuro seria a melhor forma de... Você falou em pré-datado aí. No tempo que vocês recebiam cheque, Muito. a vida era dura, né? Porque tinha muito cheque, o famoso cheque de procissão, né? Dava a volta na praça e voltava, né? Cheque de procissão. Tinha muito e muito. A gente perdia. A inadimplência era alta naquele tempo, né? O Paulinho já deve ter na coleção dele um bolo de cheque lá que não recebeu dos anos passados. Eu até acabei com a coleção. O Paulinho tinha um bolo mesmo de cheque lá que ia juntando. A gente tentava receber, tinha um advogado nosso, aí passava para um terceiro receber. E quando não recebia, devolvia para a gente. Agora, em relação assim, a essa questão de cheque, é engraçado, vocês pararam recentemente de receber cheque, não é? Sim, já paramos. Foi mais recente agora, não tem mais tempo? Não, tem mais tempo, tem algum tempo já. Eu achei de um ano para 2 já. Já tem uns 2 anos já que não. Uns 2 a 3 deve estar chegando os 2 anos. Você ainda tem cheque ainda, Ricardo? Não tem. Aliás, dinheiro, né? Difícil mexer até com dinheiro. Hoje é tudo celular, transferência. Pix, cartão de crédito, celular. Às vezes, corrigindo aqui, às vezes você pode ter tido algum, até menos do que 2 anos, porque a gente tinha um cartãozinho daquele de cheque para dar prazo para o cliente. Então, alguns resistentes que falam que não vou usar cartão. Então, a gente acabava ali... Não, tá bom. Levando ele... Mas a minha pergunta era em cima da pandemia, né? Como é que foi viver na pandemia com as pessoas não podendo ir no supermercado, como o Jovino acabou de falar que as pessoas gostam de ir e não podendo. Como é que foi a experiência? Mas iam. Iam. E a gente tinha loja cheia na época, porque algumas pessoas que se achavam mais resistentes iam e compravam. A pessoa não deixou de comprar, não deixou de ir no supermercado. Nós tínhamos o nosso colaborador trabalhando todo dia, a equipe recebendo. Então nós não paramos, Bahamas não parou. E com isso alguns clientes iam menos vezes, né? Às vezes a senhora não ia, a pessoa de idade não ia, mas mandava o jovem comprar. Então nós não perdemos venda na coisa. Nós até crescemos mais durante a pandemia.
acho que quem perdeu muito com a pandemia foi bares, restaurantes, né? Esse sofreu bastante e alguns, né, não conseguiram nem recuperar. E de onde que veio a ideia de usar o Pedro Bismarck como garoto propaganda de vocês? É o sucesso dele? É a identificação do linguajar, do mineiro? O que vocês pensaram da figura dele para representar? Porque hoje ele representa, quando você vê ele representa há muitos anos já um nome, uma marca de vocês, né? Uhum. O Pedro tá ligado com a gente há muitos anos, né? Não lembro mais a data, mas desde o ano 2000. Então, coincidentemente, naquela crise que a gente passou, ele veio para poder trabalhar com a gente, né? E era uma pessoa naquela época muito famosa, na escolinha, sim, né? Uhum. Uma pessoa muito querida, um cara muito humilde, que é até hoje, né? Você conheceu ele até no Exército, não foi? Não, eu cheguei a conhecer ele depois que ele é vizinho de sítio, né? Que ele comprou ali. Tá. Então foi quando eu comprei o sítio lá, que ele comprou um sítio do meu lado. Eu já o conhecia, já tive com ele em outra oportunidade, mas ali a gente ficou amigo. E eu nunca tratei com ele de negócio. Naquela época ele fazia uma investida lá. Você começava com o Edenilson, né? Não era o Pedro Bis, né? Era com o Edenilson. Oi, Edenilson, tudo bem? Como é que vai? É o nome do Pedro. E aí, na época, o Magela, que é ainda empresário dele até hoje, procurou o nosso pessoal da área de marketing, negociaram ali, perguntaram, tem alguma coisa contra? Não, totalmente a favor. E ele começou ali a trabalhar com a gente, né? E por que esse nome Bahamas? De onde vocês tiraram? Isso aí é uma história legal até, né? Todo mundo pergunta isso, né? Então é uma história interessante. A gente abriu um bar, né? Então procurávamos um nome lá para dar uma coisa. Bar, que a gente vai colocar bar. E naquela época, na época do Atlas ainda, na casa do Paulinho ainda lá. Junto com a minha atual esposa, o Paulinho, mais os irmãos dele lá, a gente abriu o Atlas, deu um nome lá, Bar. Eu falei, poxa, um nome aqui, bar. E usava o bar Ramas, usava o apóstrofo aí, né? Tá vendo? Bahamas. Então era Bahamas. Então o pessoal falava, Bahamas, aí alguns escreviam até com R. E aqui, né? Já era bar e mercearia, né? Bar e mercearia. Já tinha alguma coisa de mercearia nessa época, nessa foto, né? Mas na época era só bar. 36 metros quadrados. Isso aí é na Avenida Santa Luzia, né? 827. A Avenida Santa Luzia ali, ó. Mas eu te interrompi, você estava na diferença aqui que você estava falando? Pois é, a gente usava um apóstolo que está ali, marcado ali, né? Bar, para dar aquela paradinha, Bahamas. Então essa ideia do bar aí que surgiu, né? E depois, né, com o tempo, mesmo mudando, algumas pessoas perguntam, vai mudar o nome? Não, Bahamas para o supermercado tem nada a ver, né? Naquela época lá, Bahamas, eu falei, não, vamos continuar com Bahamas, a gente é conhecido como Bahamas. E virou-se o nome do supermercado. Pegou. Eu vou pegar aqui o gancho do meu professor na Faculdade de Comunicação, Fiorese, que o PC conhece, né? Sim. É o Fernando Fiorese Furtado. Isso. Fernando Fábio Fiorese Furtado, é o 4Fs. Que foi professor de semiótica, e semiótica trabalha muito isso, né? Por que as cores? Que é azul e o vermelho. Você é Fluminense, o Paulinho é Flamengo, preto e vermelho, com tricolor, e por que essa... Eu não tenho assim, uma razão especial para falar porque escolhemos essa marca. Foi uma marca que combinou, eu falo das cores, assim. Pois é, mas assim, eu não tinha eu não lembro de ter, assim, escolhido essa cor. Foi meio aleatório, assim. Foi meio que aleatório. Azul e vermelho, meio aleatório. Achava que as duas cores juntas, elas combinavam bem. Vamos falar um pouco de novo do futuro. As lojas onde vocês têm modelo supermercado, tem o centro de o tipo, tem empório, né? Tem empório, tem um mix também. Essa ideia de fazer essas mudanças assim, de acordo com o público, elas já foram resultado dessa governança que vocês mudaram, já novas orientações desse profissional? A gente entendeu naquela época que a gente precisava atender todo tipo de público, porque às vezes uma loja muito popular, a pessoa ficava até com vergonha de entrar. Então a gente entendeu assim, poxa, eu preciso atender todo o público. E a gente pensou, falou assim, vamos criar modelos de loja, a gente chama de multicanais, né, para atender o consumidor, não assim, desprezando o consumidor de baixa renda ou de alta renda. Na verdade, eu pensei assim, o momento de compra. Então, assim, em alguns momentos de compra, você vai querer um produto diferenciado, você tem na loja do Empório para comprar um vinho especial, alguma coisa. Se você quiser comprar volume, você vai no atacarejo para comprar, que você vai ter ali um benefício por comprar maior volume. Você precisa de rapidez, você compra perto da sua casa, você tem uma mercearia, um mercado menor. Então, a gente pensou em atender todos os consumidores em momentos diferentes de compra. Comodidade. Essa é a ideia, para dar comodidade.
entendeu? E aí que a gente falou assim, olha, tem lugares que a gente queria abrir uma grande loja, um supermercado grande. Não tinha espaço, a gente abria um supermercado tradicional. O espaço é menor ainda, a gente abria o mercado. Ah, o espaço é menorzinho ainda, abre o Express, que é uma bandeira recente. Né? E o Empório, um bairro, um local que a gente entendesse que ali tinha um poder de compra do consumidor maior, que a gente poderia entender esse tipo de público que busca talvez uma qualidade e não está muito preocupado com o preço. Né? Em relação assim, busca uma qualidade melhor de produto. Agora, o Express vocês têm ali no Alto Espaço, né, junto com o Barramos São Vicente, não é isso? Sim. Na Andradas e na Marechal Deodoro, Perfeito. não é? Aqui de fora sim. Agora, a loja Bahamas na Getúlio Vargas com a Floriana é um fenômeno, né? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Porque ali é pontos de ônibus, o que sai de gente entrando no ônibus com sacola, quer dizer, tá na porta ali, é impressionante aquele movimento ali. Né? Durante a semana é o maior movimento que a gente tem de fluxo de cliente, né? Não, ela é impressionante. Ela a cliente todo dia, tem gente que vai ali todo dia com a sacolinha para ir para casa. Facilita muito quem trabalha tem no gente que não centro. compra por mês, ele compra, às vezes é por dia, né? Eu lembro que o meu sogro, por exemplo, ele ia ao supermercado todo dia. Então comprava aquele do consumo naquele dia, no dia outro dia voltava, até mesmo para conversar também, né? Exatamente. Depois ganhar Matar uma seu conversa. tempo. É igual fila de banco, né? Virou um centro de convivência. Sim, né? E exatamente. até hoje a gente tem muito e na nossa loja, pessoas, às vezes aposentadas, que vai todo dia no supermercado, faz questão de ir. Entendeu? Porque é uma maneira de passar seu tempo, né? E tem o prazer também, que supermercado, eu particularmente eu adoro muito ir em supermercado, não é só no Bahamas. Quando eu viajo também, eu tenho que ir no supermercado. Eu sinto prazer em supermercado, em olhar um produto, olhar outro, até mesmo de fazer compra. Então, assim, eu acho que a maioria dos consumidores tem esse prazer de ir no supermercado. É um lugar que a gente conversa, encontra pessoas, né? Você No bairro tem muito tinha disso. até alguns gerentes informais, ou seja, vocês tinham um vizinho lá no bairro Santa Luzia, o Peninha, Sim. que trabalhava Peninha, com a gente na rádio. O Peninha sabia todos os preços do supermercado. Aquele produto não, aquele produto está em promoção, custa tanto. Quer dizer, ele sabia os preços. A gente tem vários fiscais. Tem vários fiscais, né? E qual a grande sacada que vocês tiveram nesses anos todos? A loja 24 horas, por exemplo, foi uma delas? Não? É isso, nós fomos inovador aqui na nossa região, né? Em Minas Gerais. Foi uma das primeiras lojas que teve 24 no interior de Minas. Já existia uma loja lá em já Aracaju. existia. Que o EPA abriu uma loja 24 horas lá. Mas de onde que veio surgiu essa ideia? É porque já tinha, né? Em Curitiba tem demanda, já tinha. Oliveira? Tem demanda? Para loja, naquele tamanho de loja, a noite toda não tem. Foi por isso que nós abrimos o Express. Exatamente, o Express é colado complementa, junto com o Bahamas São Vicente. Então, Porque- meia-noite ele fecha, né? O Bahamas fecha, Isso. mas o Express O abre. Express abre. Não é? Porque o público diminui bastante. Né? E aí você tem um custo fixo de operação de loja que era alto lá, para você funcionar de meia-noite até 6 horas da manhã. Então, o que foi que a gente resolveu? Botar uma loja do lado para atender esse público nesse momento. Então, foi ideal. Mas mesmo quando a gente funcionava, a loja mesmo, 24 horas, ela trazia um excelente resultado. Muitas vezes, chegava lá de madrugada e tinha fila no caixa. Entendeu? Então, foi muito bem recebido aqui. É porque algumas pessoas falam assim, eu vou de madrugada porque não tem movimento. A outra pensava a mesma coisa, pensava, Começou a ter movimento. não é? Acabou todo mundo indo no mesmo horário. Mas quando a gente abriu ela 24 horas, ela cresceu em todos os horários, porque você imagina assim, você vai chegar numa loja que vai fechar às 21 horas. Então, quando você chega lá, faltando 15 minutos, aí você fica fecha 9 horas, tô com pressa de sair, quer dizer, Vou tá deixar fechado, para amanhã. Vou deixar para amanhã. E quando você não tem horário, que é qualquer hora que você podia chegar lá na loja 24 horas, né, ali no São Vicente, então em todo sentido... Você pode ficar passeando lá porque a dentro, pessoa né? não tinha mais aquela pressa de chegar e nem aquela pressa de sair. A loja não está fechando e não estou esperando ela para abrir. Então ela cresceu, não foi só aquele cliente falar assim da madrugada, não. Eu acredito assim que muitos, a pessoa saía para viajar, não, vou passar na 24 horas, mas às vezes poderia ser 5 horas da manhã, ou até 6 horas da manhã, que eu falo, não, tem que esperar 2 horas para você abrir 8 horas, para me 24 fazer minha horas compra. só Então, aqui em quando Juiz de Fora ou lá em Uberlândia tem 24 e o Uberlândia horas também, a gente tem um Express também. Tem Fazer o mesmo sistema, né? A loja loja maior. a âncora fecha e tem uma lojinha lá que Vai até funciona. às 10, a outra abre às 10 e vai até às 6. Né? Ela abre ela fecha no horário que a outra abre, mas abre 1 hora antes.
E vocês que viajam muito, assim, o Jovino falou de conhecer outros supermercados, o que vocês pensam para o futuro, então, um futuro até breve do Bahamas? O que eu queria trazer para o Bahamas, que eu acho que se a gente trouxesse isso, daria certo. Eu lembro que numa conversa recente que a gente teve, né, o PC também estava junto, você falava dessa questão de vender produtos da casa, né, dentro do supermercado. Marca própria. Isso. Marca própria. Então, a gente tem, desde 2 anos para cá, a gente tem investido bastante em marca própria. Ainda estamos no início de um processo, mas a gente está investindo bastante em marca própria. Já temos hoje um portfólio grande de marca própria e alguns para lançar em breve aí, e dando excelente resultado. Esse ano, por exemplo, a gente já cresce 32%, olhei esse relatório agora cedo, em relação à marca própria. Então a gente tem investido muito em marca própria e importação própria também. Então nós crescemos no nível de importação, buscando produtos lá fora, procurando principalmente bebidas, né? Parte de massas da Itália, alguns passatas, esses produtos assim que a gente não encontra com muita qualidade no Brasil, apesar de que isso está mudando, né? Mas a gente já tem alguns produtos maravilhosos no Brasil aí que competem igual para igual, mas a gente importa muito vinho, que o pessoal valoriza mais o vinho estrangeiro do que o vinho nacional. E apesar dos vinhos nacionais hoje, tem vinhos de excelente qualidade, né? Mas exportamos bastante azeite também. E estamos trabalhando forte na marca própria aí, buscando alternativas, né, para melhorar a nossa margem, para fidelizar mais os nossos clientes, trabalhando com marca própria. E também marcas exclusivas, né? Porque a gente tem algumas marcas também que ela não vai estar escrito lá diretamente Bahamas, mas elas são, não vou falar que ela é totalmente exclusiva, porque hoje, como a gente tem o Bahamas Mix, alguém pode comprar ela e revender, mas a gente tem uma parceria com a Rede Brasil que compra, que tem umas marcas de produto que a gente vende, que e alguns são líderes de mercado. São você vai encontrar aqui no Bahamas, você vai encontrar no Zona Sul, no Super Nosso, porque tem a Rede Brasil hoje são 17 parceiros juntos e que tem também esse produto. Então que podem utilizar dessa marca também. Que é uma marca, a gente chama de exclusiva, né? E essas marcas exclusivas são todas elas importadas por nós hoje. A gente já importou em conjunto com a Rede Brasil, mas devido ao crescimento e o potencial de compra que o Bahamas tem, a gente importa direto. Eu vou perguntar uma coisa para você, o João Paulo quiser pode ajudar também. Qual o produto que mais vende hoje no Bahamas? O que mais vende hoje lá? É campeão de vendas. Eu acho que é cerveja. Pão de sal. Pão de sal. Pão de sal. É o pão francês, ele lidera a venda por unidade. Por unidade é o pão francês. Mas eu me lembro que vocês também falaram isso e eu já ouvi em várias ocasiões que a economia quando a economia está indo bem, o pessoal usa muito iogurte. Quando está mais ou menos é batata, né? Eles são grandes, são medidores assim do mercado, como é que está funcionando a economia, não é? Isso é realidade mesmo? Acontece sim. A pessoa assim, procura trocar de marca quando a economia está ruim também. Então, o que é a vantagem quando a economia está boa é que você vende produtos, vende mais supérfluo e produtos de qualidade e marcas que te dão maior rentabilidade. Então, as indústrias estão se adaptando ao mercado hoje, né? Então, assim, estão inclusive lançando produtos em embalagens menores para atender o consumidor que hoje consome menos, famílias menores. Então, na época eu vendia muito açúcar de 5 kg, arroz de 5 kg. Hoje já começou a vender também o produto de 1 kg ou 2 kg, porque o consumo de arroz caiu no Brasil, o consumo de açúcar caiu no Brasil, o consumo de massa caiu no Brasil. E por incrível que pareça, esse último estudo que a Nielsen fez hoje, até o consumo de cervejas caíram. E aí as empresas estão procurando se adaptar ao novo mercado, trazendo bebidas mistas, no caso de cerveja, trazendo produtos diferenciados, que é cerveja sem álcool, sem glúten. Então o consumidor mais jovem hoje estão procurando produtos que eles entendem faz menos mal à saúde, né? Então o mercado tem mudado muito. O que era assim um sonho no passado, muitas empresas fazendo investimentos em low carb, né, produtos com menos carboidrato, agora começou a crescer e desenvolver, e a gente também está expandindo essa linha de produtos. No questão do mercado de cerveja, por exemplo, houve um tempo que era só aquelas grandes marcas, né? Que as 3 grandes marcas o pessoal usava, né? Isso. Não, essa aqui e aquela, só as 3. Depois começou a variedade, aí vieram as artesanais. E agora também tem essa que você está citando aí, que é sem glúten, a cerveja sem álcool. Imagina, né? A cerveja sem álcool hoje a gente deve ter quase
próximo aí de 10. Se não for 10, é 8 marcas. Você vê como é que antigamente era uma, 2 cervejas sem álcool. Hoje, umas 10 tem. Se não tiver 10, tem 8. E o consumo aumenta, eles também se aprimoram. Porque no início, a cerveja sem álcool era sem graça demais, né? É verdade. Era terrível. Hoje, se não falar, você toma alguma cerveja. Exatamente. Você não sabe, não. Tem gente que fica bêbado com cerveja sem álcool e não tá sabendo, né? Acontece. Hoje é Possível. O cara... indução. Vai na emoção, né? Tô tomando a cervejinha. Bebi 10 cervejas, mas sem álcool. Não, você não tá sabendo? Você não tá sabendo? A cabeça que fala assim, nossa, já não tô sentindo bem. Mas a gente, mas vocês devem receber muitos pedidos assim de vários lugares para ver, vende meu produto lá no Bahamas. Sim. Vocês dão prioridade para a região? Sim, a gente procura valorizar os produtos locais, as indústrias locais. Então a gente tem muita parceria com isso. Tem produtos que eu vendo lá em Uberlândia que eu não vendo aqui na Zona da Mata. E tem produtos que eu vendo na Zona da Mata que eu não vendo lá. Então o fornecedor regional e local ele tem preferência em linhas de produto. O café que mais vende lá em Uberlândia não é o café que mais vende aqui. E eu não tenho esse café aqui, eu tenho lá. Então a gente sabe que também a população valoriza muito os produtos da indústria local. Então a gente tem que ter essa parceria com os fornecedores regionais. A gente já está quase chegando ao final, mas eu queria saber as projeções para 2026, já pensando também em 2027. O mercado, de um modo geral, qual que é a expectativa que a associação do supermercado espera de crescimento? Quantos por cento? Vocês têm ideia? O mercado retraiu um pouco o ano passado, principalmente nos últimos 3 meses, né? Em termos de consumo, porque o poder aquisitivo caiu. E a gente tem uma expectativa de infração agora, né? Devido ao problema da guerra, né? Petróleo. Então, essa semana mesmo a gente recebeu alguns fornecedores que estão falando em aumento de tabela de alguns produtos, porque você fala, por que tem a ver o refrigerante com o petróleo? Mas tem a embalagem, o PET. Embalagem, então, assim, aí vem o aumento do frete também, que aumentou, o óleo diesel aumentou nesses últimos dias. Então, se não houver aumento de poder aquisitivo, o consumo tende a cair. Ou as pessoas trocar de marca. Então, é uma preocupação que nós temos com o mercado como um todo para esse ano. Aí vocês monitoram tudo isso, né? Exatamente. Apesar de que esse ano nós temos 2 eventos que ajudam e contribuem para o aumento de consumo, que é a Copa do Mundo e a própria eleição. Sim. Né, que o dinheiro entra mais no mercado. Então, a gente tem essa expectativa também que no segundo semestre seja melhor do que o primeiro. Se o Brasil avançar na Copa do Mundo, então é mais uma razão, né? Mas o pessoal bebe porque o Brasil perdeu, ganhou, perde porque perdeu também. Já está começando a beber, né? Fica lá continuar. E é um segmento que varia bastante de acordo com o termômetro nacional mesmo, né? Quando você falou, né? Tem um evento como a Copa do Mundo, as pessoas consomem, mas logo já vem uma crise, há uma retração. Então vocês estão sempre se equilibrando aí, né? Tem que se adaptar ao momento. Porque o Brasil, de um certo modo, é para profissional também, né? A gente está sempre passando uma crise perto aqui e outra ali. E globalmente também o mundo está muito instável. Então a economia depende muito de fatores, igual vocês citaram aí, a questão da guerra. Tá lá no Oriente Médio. Não, tá no Oriente Médio, mas lá tá o petróleo. Tem o reflexo, né? Não, e vocês tiveram um problema também, um problema que não é tão distante, que foi a greve dos caminhoneiros, que trouxe muito transtorno para vocês. Com certeza. Isso há anos atrás. Lá atrás, esse ano não teve, lá atrás. Esse ano teve ameaça só, em Santa Catarina, naquela região, mas ficaram vários caminhões na BR lá. Outras vezes sim, né? E perde produto. Esse ano está muito imprevisível o que vai acontecer daqui para frente, principalmente em função da guerra, da economia mundial como um todo, que reflete diretamente no negócio no mundo inteiro. Sim. Então nós não estamos realmente assim, falando assim, o dólar está pendular, sobe, desce, sobe, desce. Barril de petróleo e a economia chegou a indexada 130, ao dólar, né? 150 dólares aí a previsão e talvez aumente mais, se não resolver esse problema a curto e médio prazo aí. Ô, Jovino, o apreciador de vinho já viu Bahamas como uma loja que ele pode usar como encontrar como referência. Exato. É sim. Hoje a gente tem um portfólio muito bom de vinhos, né? Para todo tipo de consumidor. Porque o apreciador de vinho é exigente, vinho de excelente qualidade e preço. Porque principalmente nas marcas que nós importamos. Então tem vinhos excelentes. Eu acho assim que as pessoas às vezes temem um pouquinho de comprar um produto porque ele está barato. Mas a gente tem feito um trabalho muito bom de degustação em loja, mostrando que o produto
É barato, mas tem boa qualidade. É, porque tem vocês têm excelentes escala vinhos também, né? Quando portugueses, vocês vendem chilenos, mais, então o argentinos. preço tende a ser mais barato que os outros. Exatamente, Né? é. E vocês otimizaram também as lojas também para chamar mais atenção. Por exemplo, tem o caso aqui do Bahamas São Vicente e do Manuel Honório, né? As lojas, na parte de bebidas, mudou bastante o perfil. Deu uma ali, mudança boa e cresceu bastante o volume. Né? A loja do São Vicente hoje, em Juiz de Fora, é referência para venda de vinho. Vinhos e bebidas destiladas, onde tem o maior mix, né, da região. Perfeito. Bom, Jovino Campos, Paulo Roberto, a gente quer muito agradecer. Vocês abriram mão um pouco da sua agenda, né, para nos atender aqui. Nós ficamos muito felizes em tê-los aqui conosco. Né, Ricardo? E até uma conversa interessante, né? Falamos de vários assuntos, economia, culinária. Você quer falar de futebol também? O Jovino é Não, Flamengo, eu Fluminense e o Paulinho é flamenguista. Eu queria falar de culinária, né? Porque já que a gente está falando São de cozinheiros. mercado, né? Os dois são cozinheiros? Não? Não, Jovino. O Jovino, né? Eu me arrisco um pouquinho na cozinha, mas eu não sou chefe nem cozinheiro de primeira, não. Mas algumas coisas eu me arrisco a fazer na cozinha. Mas faz um carneiro no buraco lá, o cabrito faz bem. Qual a especialidade? É o carneiro? Não, tem muitos anos que eu nem faço. Eu aprendi com o Nabi, né? Falecido Isso, Nabi, fazer um carneiro no buraco. Tem a receita, já fiz, o pessoal apreciou bastante. Mas eu gosto muito de fazer churrasco e frutos do mar. Né? Pão à paeja eu sei fazer, então eu consigo fazer alguns produtos. Peixe. Linguiça. Linguiça? Eu gosto de fazer linguiça. Para roça, a gente faz a linguiça caseira lá da roça lá e sai muito bem, o pessoal gosta demais. Com certeza. E você, Paulinho, o que você faz para distrair a cabeça? Qual que é a minha maior Paulinho é distração? atleta. Bicicleta. Sou atleta, ando um pouquinho de bike, né? Como diz, todo final de semana a gente dá uma volta aí. E também eu falo que eu não posso esquecer lá de casa, que eu tenho as galinhas de maior valor hoje em Juiz de Fora, tá na minha casa. Ganizezinha, umas galinhazinhas. E às vezes eu perco tempo, porque às vezes final de semana, né, que a Isabel falou, Paulinho, mas o que você está fazendo tanto tempo lá no galinheiro? O pessoal não está tratando das galinhas, não. Eu falei, trata, mas eu tenho que mexer daqui, mexer dali, olhar uma, olhar a outra, né? Isso às 5 horas da manhã. É um hobby que ele gosta, né, que aprecia. Isso é bom, faz relaxar a cabeça, né? Imagina às 5 horas da manhã, vem aquele cocoricó. Não, mas o meu galinheiro está preparado para chegar lá agora. Eu tenho luz lá para ficar de dia lá, né? Clarear, para me olhar o que está acontecendo. Mas eu acho que é importante Então, isso, né? Você tem um hobby, você tem uma atividade para distrair, ainda mais vocês que passam a semana aí, às vezes o sábado e o domingo também trabalhando, né? Chegar em casa, cozinhar ou mexer aí com galinha para distrair um pouco, né? Obrigado aos A dois. gente quer aí. agradecer muito vocês, viu, gente? Eu agradeço a oportunidade de estar juntamente com vocês aí, tá? Parabéns pelo podcast aí. Obrigado. Eu agradeço. Sempre é uma honra estar com vocês aqui, né? Como disse, contar um pouquinho de história. História, falando de economia, falando da vida. Nem modo falando de geral. futebol, né? Que tem um Fla-Flu aqui. Tem um Fla-Flu. Vai ser uma Fla-Flu sem rivalidade. Sim, Combinamos. E a você que nos acompanhou, eu quero agradecer aí o Sindicato Comércio que está com a gente aqui, assim como a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, também ao Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora e ainda o Sintea, que são os nossos parceiros aqui no podcast. Meu APC. É isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima edição. Aquele abraço.